Muito boa tarde. Olha para o céu, meu amor, vê como ele está lindo. Olha para aquele balão multicor, como no céu vai subindo. Começando o Café com Esportes, nessa véspera de São João, aqui para o Nordeste, é uma coisa muito forte. E falando em Nordeste, temos hoje aqui a presença do Mito do Nordeste, que vai comentar sobre a rodada de amanhã, hein? Clubes pernambucanos aí, todo mundo entrando em campo. Falarmos do Náutico, falarmos do esporte, vamos falar também da equipe do Santa Cruz. Tudo isso agora aqui no Café com Esportes. Normalmente aqui no Nordeste, nós estamos acostumados com essas festividades juninas, né? Já que estamos respirando aí o São João, que já está a 1000 por hora. Nós temos as quadrilhas juninas. E hoje aqui no Café com Esporte, nós temos essa quadrilha aqui. Rapaz. Junina. É junina, né? Então, se a gente fosse... Ricardo Luiz, você participasse de uma quadrilha junina, você seria o quê? Eu seria o delegado, para mandar prender muita gente, viu? Ia mandar prender muita gente? Rapaz, agora não. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença dele, o Mito do Nordeste. Uma salva de palmas. Dando moral, rapaz. Dando moral ao Café com Esportes pela primeira vez. Salvino Gomes, você seria o quê de uma quadrilha junina? Olha, já que... Rainha do Milho? Não. Já... Padre Não. Padre? Já que... Primeiro, boa tarde a todos que estão em casa, né? Prazer muito grande estar aqui no Café com Esporte pela primeira vez. Eu não vim antes porque você não me chamou, tá? Eu estava meio dodói. Ui! E se eu fosse realmente participar da quadrilha, eu ia ser o noivo desta bela noiva aqui, que é a minha querida Estela, minha parceira no programa On Esportes. Então, tudo certo. Eu noivo, Estelinha noivinha, e tudo certo seria o padre, faria o casamento. Pra você já estou lhe dando seu Para lugar. você ter uma ideia que nem quadrilha de São João tem gente boba. Gostou, Estela? Foi bom, né? Mas é a dupla. Estela está aqui nessa sexta-feira de São João, veio caracterizada, daqui já vai pro forró, Estela? É o que eu espero, viu? Se o namorado deixar e a gente já puxa direto, ou então passa em casa, se arruma, eu não sei se eu vou comer pamonha em canjica aqui, se eu vou comer só quando chegar em casa. O negócio tá bom aqui. Aqui tá bom. Tá bom. Costumeiramente, o cheirinho do café que nos deixa aqui na sensação em êxtase. Agora, essa pamonha, iguaria, né? Pamonha canjica. Faltou só uma coisa que eu vou dizer, um milho cozido com a manteiguinha derretida assim. É isso, não tem programa, ninguém vai se concentrar. Eu já estou desconcentrado. Eu ia falar esquema tático, eu ia falar o tamanho da pamonha, da canjica. Sinceramente falando em dançar, amanhã temos rodada para todos os clubes aqui da capital, né? Da capital, Quer dizer que você vai dizer que alguém vai dançar amanhã? Não, a pergunta é essa. Alguém vai dançar amanhã que não seja forró? Não? Vamos lá, vamos começar pelo Náutico. Náutico? Vamos nessa. O Náutico vai estar aqui amanhã? Guarani. Meu Deus. Somente o vice-líder do campeonato, né? Fora de casa, né? Fora de casa. E é, para mim, a grande surpresa da competição até o momento, né? Porque, assim, a gente sempre analisa vendo a divisão. O Guarani ou o Náutico? Não, o Guarani. São duas surpresas. Tá. A positiva, para mim, é o Guarani, porque é um time que veio da Série C. A gente sabe que quando os times saem de uma série para outra, eles se aclimatam primeiro na competição, para o ano seguinte buscar um acesso, e o Guarani está atropelando isso. Se é o quê? Se aclimatam na competição, né? Se mantém na competição. E o Náutico, a decepção altamente negativa. A gente já falou aqui no On Sport. Mas, Salvino, hoje é o pior time da segunda divisão. Dizer que infelizmente. É surpresa a situação do Náutico, eu não diria que é uma total surpresa. Porque o Náutico não é de hoje que já vem... Beleza que esbarrou, bateu na trave 2 vezes de um acesso. Nos últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos bateu na trave. Mas a gente nunca espera tanto assim do Náutico. A gente sempre acha que, pelo que apresentou em Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Campeonato Pernambucano, a gente sempre espera que o negócio... Aí esse ano começou com 4-1. Se eu não me engano, se não me falha a memória, o primeiro resultado do Náutico no ano foi 4-1. E eu me lembro até um jornal aqui... Contra o Uniclinic, que disse assim, o Barcelona do Nordeste. E aí todo mundo esperava que o Náutico talvez esse ano fizesse o diferente, né? E talvez começasse o ano bem e quem sabe para chegar na Série B já embalado para garantir esse acesso. Eu confesso, não me é tão surpresa o Náutico estar no Z4 por todo o aspecto político que vem passando recentemente, por todo o futebol que vem apresentando, principalmente nesse ano. Agora, eu confesso, não esperava que tivesse nessa situação de 2 pontos conquistados apenas, nenhuma vitória ainda no campeonato. Então, assim, surpresa de estar no Z4, na minha opinião, não é nem tanto. Mas
na dois situação pontos que apenas, dois para pontos mim, ganhos, essa é a surpresa Então, negativa. nesse forró e essa fã do Náutico tá desafinada, né? Eu visualizava no início do ano, com a chegada do Dado Cavalcante, né, os reforços que chegaram, a manutenção do Marco Antônio, que foi muito bem ano passado na reta final do Campeonato Brasileiro, que o Náutico poderia engrenar. Mas não imaginava que o Náutico estaria modificando o time totalmente. Sofreu um desmanche, na verdade. Desmanche no meio da competição. Quer dizer, no meio não. No início da competição. Porque está começando a temporada, Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste, o time estava engrenando. E aí vai começar o Campeonato Brasileiro naquilo que se esperava que o Náutico, da maneira que começou o ano, poderia até engrenar na competição nacional. Está tudo ao contrário, tudo errado, é como ela falou. Começa errado na parte política, nos bastidores do clube, é ação judicial, uma atrás da outra, o clube entrando em situação dificílima na parte financeira. E aí, os melhores jogadores que tinham no elenco começam a ser chamados para negociar a redução de salário. Apenas dos jogadores que iniciaram o ano, só 3 aceitaram essa redução salarial. O Thiago Cardoso, o volante Darlan e o atacante Alisson. Apenas esses 3. Os outros não aceitaram redução e por isso que foi aquela debandada geral de jogadores. Eu queria só fazer uma colocação, depois muito bem exposto aí para o nosso querido Ricardo. É a questão de, como ele falou muito bem, apenas 3 jogadores. Se o time, e aí eu me arrisco a dizer aqui, né, não fazendo uma questão de futurologia, mas a equipe alvirrubra, se é aquela do início do ano que fez um grande campeonato pernambucano logo no início e perdeu clássicos nos detalhes que os clássicos podem acontecer, o Náutico estaria num outro patamar. Então, a gente tem, na verdade, 3 náuticos sendo montados, né? Que esse é o terceiro técnico que chega no Náutico, né? A gente teve o Náutico do Dado, né? É o quarto, aliás. O quarto no ano. Aí o Náutico do Milton. Quarto no ano. No ano. Em 6 meses. Um mês e meio de média. A média é 1 mês e 20 dias, Então, 1 mês e 20 agora, dias. aquele Náutico do estadual, aquele que você falou com o Marco Antônio, com um time com muita qualidade, com o Maílson, com outros jogadores que realmente a gente via que a equipe estava o Eric aparecendo muito, o garoto, aquele time do Náutico, eu tenho certeza que não estaria nesse Z4. Certeza absoluta. Mas, infelizmente, o problema é que o Náutico sofreu um desmonte. Eu concordo com você com relação à qualidade do time do Náutico, do que vinha apresentando. Mas o erro do Náutico começou justamente com esse time. Por quê? Começou a trazer... Nesse time, esse primeiro time esse que eu acabei talvez tivesse destruindo nesse Campeonato Brasileiro da Série B. Por quê? No final do ano passado, o Náutico fez do possível ao impossível, trouxe mundos e fundos de jogadores que não podia pagar. Talvez não pudesse continuar com a folha desse ano. Esse foi o principal erro do Náutico. E é por isso que está pagando hoje, pela falta de dinheiro hoje, para você poder pagar os jogadores que você... Houve a manutenção, não houve aquela questão, vamos fazer a manutenção do elenco, mas não houve um planejamento a longo prazo. Minha gente, quando é que o pessoal daqui, principalmente de Pernambuco, e se falando principalmente de Náutico e Santa Cruz, que é quem mais enfrenta esses problemas, vai começar a pensar num planejamento a longo prazo, porque aqui não funciona desse jeito. Os planejamentos são curtos. Quantos jogos o Valdemar passou? Mas inclusive, Estela, eu queria... 12 jogos. 12 jogos o Valdemar passou e... Estela e Ricardo, mas eu queria fazer uma colocação aqui. O Náutico abriu mão de muito dinheiro quando a TV fechada ofereceu o triplo que a Toda Poderosa pagaria ao Náutico, e eles, por comodidade em ficar com a empresa que detém futebol, então, na verdade, o Náutico abriu mão de receita. Eu concordo com você. O Bahia não fez. E que o Santa também fez, fechou contratos prejudiciais ao clube. Então, eu acho que essa você tem que saber administrar com um pouco que você tem. Você tem que saber gerir um clube. Então, se você mesmo assim, se você fechou com um X, não adianta você se planejar com Y. 2X, exatamente. Entendeu? Então, mas o Náutico tinha a opção de aumentar a sua receita. E aí abriu mão dela. Mas aí existe uma questão do receio. Será que vai dar certo mesmo? Será que mas é mais dinheiro, amigo. Futebol é dinheiro. Mas tem outra coisa, ainda tem outra coisa atrelada. Significa que a coisa vai funcionar. Outra coisa atrelada, a bola de neve que vai se tornar. Porque ele vai pegar esse dinheiro por empréstimo, né, adiantado. E aí vai gastar. Depois, mais à frente, quando for para cumprir esse contrato de televisionamento, vai precisar de novo. E vai ficar aumentando essa dívida. É uma coisa que nos clubes aqui, principalmente Santa Cruz e Náutico, são especialistas. Todos os clubes têm adiantamento. Todos. Esporte, Santa, Náutico, todos eles já têm cotas adiantadas. Então não adianta ficar em cima, né? No Arraial do Náutico, hoje de manhã, teve o quê?
Treino fechado. Aí não vi nada. Não, o Beto Campos, Oxê. não, a gente só viu 10 minutos de aquecimento só, quando os jogadores estavam ali alongando. Eu acho que eu dei o quê, Ricardo? Não sei. O próprio Beto Campos, no dia que ele foi apresentado, segunda-feira, ele falou que a gente, até fora da coletiva, perguntou se ele era adepto de treinamentos fechados. Ele disse, olha, eu geralmente fecho o treinamento véspera de jogo, mas ele decidiu fechar treinamento ontem, na quinta-feira à tarde, fez um treinamento fechado e hoje, de novo, pela manhã, fez outro treinamento fechado. A delegação já viajou para São Paulo, entra em campo amanhã diante do Guarani e aí a gente está na dúvida de como será o time. Eu, ontem no treinamento, antes da gente sair, aliás, antes da entrevista coletiva, que teve a apresentação do Jobson, deu volante, né? O volante. Deu para perceber que o Beto, ele conversou separadamente com o Suelington, lateral direito, e depois com o Bruno Mota. Então, acredito que esses dois jogadores podem até ganhar a oportunidade como titular nesse jogo de amanhã. Bruno Mota que teve destaque, não Ele foi no entrou último muito bem, jogo. né? Com o Goiás, jogou muito bem com o Goiás. Jogou alguma novidade a mais, assim, extra-campo? Como é que tá essa questão da... Até agora, a direção do Náutico está esperando a regularização de outros dois jogadores, os zagueiros Breno Calisto e também o Léo Carioca. Viajam? Não, eles não viajaram, não viajaram. Agora, se chegar a tempo, como o jogo é amanhã apenas 19 horas, eu acho que dá tempo, né? Viagem daqui para São Paulo, 3 horas e meia, está em São Paulo, então acredito que dá tempo de... E logo o dia de São João, vão pegar uma fogueira danada. Será que dá para pular a fogueira? Aqui a gente está acostumado a pular fogueira, né? Mas eles vão pular essa fogueira que o Náutico precisa desesperadamente marcar pontos. Cada rodada que passa, o Náutico vai se afundando de uma maneira quase que irreversível no Z4. Se o Náutico conseguir uma vitória amanhã sobre o Guarani, dá uma moral, né? Porque o Guarani é o segundo colocado. E principalmente se vencer a primeira, né? Fora de casa, né? Ainda tem isso, tem tudo isso. Tem que vencer a primeira, tem que vencer o vice-líder. Tem que começar a marcar 3 pontos. A questão do... Essa é a situação do Náutico. É só Rojão, meu amigo. Ou vencer, não existe outra alternativa para o Náutico. Tão afundado e tão distante. A cada rodada que passa, o Náutico agora está quase a 9 pontos do primeiro time fora do... Está a 9 pontos. Está né, aí, mais uma rodada, pode chegar a 12 pontos. E aí o Náutico precisa de 5 rodadas vencendo, tendo uma performance de 100%, que é praticamente impossível numa competição tão equilibrada como é a Série B. Teria que vencer 3 e ainda torcer para o 19º, 18º, 17º, 16º, todos perderem não até pontuarem. Lá. Que é uma combinação. Por isso que eu estou falando, a situação do Náutico é muito delicada e é por isso, viu, Estela, que eu só divido de você a questão do Náutico está tão mal que poderia estar no Z4, não me espantaria, não. Mas apenas com 2 pontos ganhos. Os resultados não ajudam, né? O CRB foi encarar o ABC jogando lá em Natal, o ABC que não perdia desde o ano passado em casa. O CRB não ganhava de ninguém. Essa estreia do Dado Cavalcante, que já passou pelo Náutico, né? Essa Série B é peculiar, né? Que arrumou o time, né? Time que joga em casa, perde, vai jogar fora de casa, ganha. Quando você pensa que o time vai perder, o time ganha. Quando o time vai ganhar, o time... Juventude líder pegou o Brasil de Pelotas, que estava um pouco abaixo, perdeu. A competição é fantástica, a Série B. O exemplo aqui, o Santa Cruz, né? Perdeu do Londrina dentro do Arruda 3-1, aí foi lá no Castelão contra o Ceará. Um dos favoritos, com um elenco também muito qualificado, ganhou 3-1. E logo de quem? Professor Givanildo, né? Que tava depois, lá. Que ocasionou a queda do Givanildo. O troca-troca. Não, mas aí pelo que eu fiquei sabendo, lá no Ceará a situação foi outra. O Givanildo acabou peitando um dirigente, dizendo que precisava de reforços, que com o time que tava, precisava melhorar. Sim, mas tudo ocasionado por causa da derrota. Sim, mas aí você... Eu não diria que é só ocasionado pela derrota. Também. A derrota pode ter sido uma cosquinha extra, mas o Givanildo, todo mundo sabe que é aquele cara que ele cobra. Quando ele chega, ele quer salário em dia, ele quer trabalhar num ambiente tranquilo, não quer ter... Não quer dirigente se metendo. Justamente, não quer ninguém se metendo. Mas a imprensa cearense já pegava no pé do Givanildo. Ele mesmo ganhando, eu acho que foi a pior burrice que o Ceará poderia ter feito agora. Falar em Givanildo, estávamos falando do Náutico. Ontem ele entrou na justiça contra o Náutico. Mais um treinador. Mais uma ação. Só o Eli Carlos está para ganhar mais de R$1 milhão. Ontem a direção do Náutico conseguiu, inclusive, com a verba que pegou antecipada da TV, pagou R$150 mil para evitar que a sede fosse a leilão nessa causa aí do Eli Carlos. Não só do Eli Carlos, tem uma outra causa de um atacante. Tem do Ricardo Berna, goleiro. Não, foi um atacante que também a situação dele era para pagar 120 mil, algo do tipo. E uma das cláusulas era exatamente essa, o leilão da sede. E aí houve esse adiantamento para pagar essa questão do atacante. Eu acabei esquecendo, ele jogou muito tempo no Náutico. E tá lembrado, né, que semana passada o Alexandre Eumann de Mello, diretor de futebol do Náutico, disse que o clube não aguentaria mais nenhum processo
judicial trabalhista. Entraram Veio mais 3 um. em uma semana só. Quem é que está com a chapa forte? É o Edmond... Não, só tem uma chapa agora, né? Que é a Edno Melo. É o Resgate Alvirrubro. Que inclusive ele disputou, né? Ele perdeu por coisa de 3 votos, né? Para Tá bom. Então vamos puxar o fole, a gente vai para um rápido intervalo. E dizendo o seguinte, daqui a pouco tem mais Café com Esporte, viu? Nesse coco não vagueio mais apagar o candeeiro e derramar o gás.